Olá, sejam muito bem-vindos a todos. Eu sou Rogério Lisboa, secretário-geral da OAB Contagem. É um prazer para nós estarmos aqui para uma gravação da palestra sobre direitos humanos da OAB Vai Escola. A OAB Contagem tem buscado sempre essa inovação, atingir e alcançar a comunidade como um todo. E para a gente é um prazer estar em mais um dia de gravação. Eu quero passar a palavra aqui ao nosso vice-presidente da comissão OAB Vai Escola, o Dr. Mauro, para que ele possa fazer o trabalho e as demais apresentações. Um abraço a todos, muito obrigado. Olá, pessoal. É com muita satisfação que eu, Mauro Lúcio Martins, estou aqui hoje para trazer para você, junto com a nossa equipe da OAB de Contagem, palestras cujo tema é Declaração dos Direitos Humanos. Eu falo em nome da comissão OAB Vai à Escola, que eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente, e hoje, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos dessa nossa casa, que é a OAB de Contagem, iríamos trazer essas palestras para ilustrar, né, nesse tema tão maravilhoso. Para tanto, eu convido a doutora Patrícia Teodoro, que vai fazer a mediação desse nosso trabalho. Pessoal, meu nome é Patrícia Teodoro, estou atualmente como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção de Contagem, e para a gente é um motivo de alegria muito grande, né? Poder conversar, explanar um pouco sobre os direitos humanos fundamentais. A princípio, nós vamos chamar a doutora Ana Nascimento. Ela vai falar um pouquinho aí para a gente do histórico, né, dos direitos humanos, como foi a criação, como que a gente chegou aí na resolução de 1948 da ONU, depois de muita luta e de muito esforço de várias pessoas. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre os direitos humanos, um pouco da parte histórica. Primeiro, vamos entender o que são os direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de benefícios fundamentais a todo ser humano. Então, ele foi criado para garantir que todo ser humano seja tratado de modo igual, sem nenhuma distinção. É importante a gente entender que é uma vasta coleção de benefícios, permitindo que nós vivamos uma vida digna, sem discriminação. Então, como surgiu essa Declaração dos Direitos Humanos? Se nós analisarmos a história, nós vamos perceber que nem sempre nós tivemos direitos. Nós vamos ver que durante a sociedade greco-romana, as pessoas eram mutiladas, tinham a sua dignidade retirada, e começou a se desenhar esses direitos humanos a partir dessa sociedade. Por quê? Começou a proibir a prisão por dívidas. Mas, na realidade, começou a se desenhar esses direitos humanos com as revoluções. Nós temos a Revolução Inglesa, a Francesa, que trouxe esse despertar para os direitos humanos. Então, na Inglaterra, nós tivemos em 1215 um rei que era conhecido como João Sem Terra. Esse rei João Sem Terra, o que ele fazia? Tudo era fruto da sua vontade. Então, ele ditava as regras e não as cumpria. Então, foi um período em que as pessoas eram sujeitos sem direitos. Ele dizia que era João Sem Terra, mas ele confiscava as propriedades das pessoas e entregava a coroa. Nós temos aqui que começou a criação do devido processo legal, aí nesse período de 1215, porque as pessoas vão perceber que toda vontade estava sujeita ao absolutismo, só o rei tinha vontade, a sociedade, que eram os servos da época, não possuía direitos, só deveres, só obrigações de pagar imposto, de trabalhar. Então, isso vai escoar lá na Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa.
Nós temos a primeira Constituição da história, em 1789, né? Nós temos lá na Inglaterra, a primeira Constituição. Essa Constituição ela vai trazer os primeiros direitos, a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, mas ainda não vai ser uma Constituição completa, porque ainda não vai proibir a escravidão, só depois que, através de muita luta, que vai ser proibida a escravidão. Aí nós vamos lá na França, né, em 1789, onde os franceses, infelizes com tanta perseguição, com o luxo da coroa, com a pobreza, com a miséria, eles começam a se organizar contra esse rei. E eles vão para a rua em busca de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí começa o desenho de que nós temos que ter direito, não só a coroa. E o que vai acontecer na Idade Moderna? Nós temos aqui no século XIX, nós temos o período das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. Nós vimos que a Primeira Guerra, ela surgiu devido a um jogo de interesses, né? As pessoas queriam, né, era a elite lutando por terras, por império. Quem seria o país que iria dominar? Então, foi uma guerra de interesse. E o que aconteceu durante a Primeira Guerra? Retirada de direitos. E depois dessa retirada de direitos, teve os blocos vencedores e o bloco que perdeu. Um se sujeitou ao Tratado de Versalhes, né, impondo duras regras ao país perdedor. Essas duras regras, o que aconteceu? Foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos também o quê? A morte de mais de 6 milhões de judeus, a destruição das cidades, dos países, das liberdades, das vontades, dos direitos. Então, aí, na Segunda Guerra, o que vai surgir? Os próprios países vão entender, não dá para viver assim, nós temos que nos organizar em torno de um ideal. Foi aí que criaram a ONU, que foi uma segunda ideia, porque a primeira ideia foi logo depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, eles tiveram a ideia da Liga das Nações, só quem participou desse bloco, né, com o intuito de buscar a paz, foram os países potência. Mas aí eles viram que não deu certo. Durante a Segunda Guerra, eles criam a ONU, onde todos os países, né, independentes ou não, farão partes da ONU. Nós temos a criação da ONU e foi aí, em 1948, que se criou esse documento que é conhecido hoje como Direitos e Garantias Fundamentais, que a doutora Fernanda vai estar explicando para vocês. Então, pessoal, a gente agradece aí a doutora Ana Nascimento pela breve explanação, né, desses fatos históricos aí que, de fato, foram importantíssimos até a gente chegar em 1948 e ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um questionamento aí. Durante todos esses procedimentos, e até 48, doutora Ana Vasconcelos, Ana Nascimento, eu até anotei a pergunta aqui. Como que ficava a questão do devido processo legal, né? Dessa questão do direito. Como ficava o devido processo legal, em qual período, né, que ele surgiu nesse contexto aí anterior à Declaração dos Direitos Humanos? Nós temos aí o desenho do devido processo legal, doutora Patrícia, justamente em 1215, com a criação da Carta Magna. Então, vai surgir o quê? O direito à ampla defesa do contraditório. Começa a se desenhar justamente em 1215, na Inglaterra. Esse desenho ele vai encaixar nas outras constituições. Na Constituição da Inglaterra, né, em 1789, e na Constituição da França,
Então, também na nossa Constituição, que é a Constituição do Brasil, de 1988. Então, vocês vão ver que esse desenho surgiu na Inglaterra e foi, né, se adequando às outras constituições, inclusive na nossa aqui do Brasil. Obrigada aí pelo retorno. E aí a gente percebe também, né, que a conquista de direitos não é de um dia para o outro. Foram vários séculos até que a gente conseguisse chegar à Declaração Universal, né, de Direitos Humanos. Agora eu vou convidar a doutora Fernanda Vasconcelos, que vai falar para a gente dos principais pontos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Doutora Fernanda, está sem som. O áudio. Boa noite. Bem, inicialmente eu vou apontar aqui o que seria essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é tão importante para a nossa humanidade e a base também dos nossos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é um documento que ela delimita os direitos fundamentais do ser humano. Então, ela como se fosse um documento universal, uma lei, que ela é base para outras leis de vários estados e países do âmbito internacional para poder garantir os direitos humanos. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial devido às atrocidades e barbaridades do período. Então, é um documento que foi criado por vários países que visa uniformizar e garantir o direito da pessoa humana, né? Então, a finalidade desse documento é marcar um caminho de oposição ao conflito, evitar que aconteçam mais conflitos e organizar os princípios uniformes sobre a paz e a democracia dos povos, e fortalecer os direitos humanos, promovendo eles tanto dentro do Estado, que representa e garante os direitos humanos dos seus povos, como internacionalmente, entre os povos. Então, é um documento com uma linguagem geral, que visa abranger todo o público, todas as pessoas de todas as culturas. São 30 artigos gerais que eu vou representar aqui a 10 princípios gerais que englobam esses 30 artigos, que têm um âmbito internacional. Inicialmente, o primeiro de todos, né, ele visa garantir que todas as pessoas nasçam livres e iguais em dignidades e direitos. Então, todos têm que ter razão de consciência e eles devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Outro ponto importante: todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse documento também, ele visa o princípio de que toda pessoa acusada de um crime, ela presume-se inocente, para evitar prisões irregulares e garantir a liberdade, igualdade e todos os direitos da pessoa. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência. Outro direito também garantido em caráter universal. Todos têm o direito de casar e de constituir sua família, sem restrição de raça, nacionalidade ou religião. A família é um elemento natural e fundamental da sociedade, que tem direito à sua proteção. Todos têm direito à liberdade de opinião e de expressão. Todos têm direito ao salário igual por trabalho igual. Todos têm direito à educação. Então, em consequência de todos os direitos, de todas as suas formas, esses 30 artigos
resumido nesses 10 princípios que eu acabei de falar, eles se tornam base do ordenamento jurídico de vários países, para garantir os princípios fundamentais da pessoa humana. Inclusive no Brasil, todos esses 10 princípios que eu falei, englobado dentro desses 30 artigos, estão dentro da Constituição Federal de 88, que visa garantir a democracia e a dignidade da pessoa humana, garantindo a justiça de uma forma integral para todos, com devido processo legal, garantindo a liberdade, a saúde, a educação de todas as pessoas do Brasil e com relação até às outras pessoas dos outros países também, como refugiados que vêm para o Brasil. Então, o Brasil, assim como os outros países que assinaram esse documento da Declaração Universal de Direitos Humanos, eles têm por dever garantir todos esses princípios fundamentais, seja de quem é brasileiro ou de outras pessoas que são pessoas e devem ser respeitadas como são. Então, é isso. Esse documento ele é muito importante e ele tem como fim reproduzir, né, e disseminar por toda a sua sociedade, através da educação, escola, garantindo que permaneça a evolução desses direitos humanos e garantias fundamentais por toda a população, por gerações, visando garantir a democracia. É isso. Nós agradecemos a explanação da doutora Fernanda, e a gente percebe, né, a importância do respeito a esses direitos adquiridos de forma tão árdua e tão difícil, depois de tanto tempo, de tantos séculos de luta, de evolução humana. E aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora Fernanda. Qual a importância da Declaração Universal de Direitos Humanos para a sociedade e para o mundo, principalmente agora, né, nesse momento aí que a gente está vivendo? Estamos num período, né, de muita discussão e necessidade de garantia dos direitos humanos fundamentais. E é o seguinte, esse documento da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele é base para a promoção e garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana de forma universal e efetiva. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um guia de ação, né? Um conjunto de princípios regulatórios, não só das ações estatais, mas como dos próprios cidadãos. Os direitos nele contidos contemplam conceitos de cidadania, democracia e de paz, a serem observados e efetivados tanto entre os povos, que eu disse, né, dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, ele deve ser efetivado em diversas nações. E a universalização das garantias fundamentais previstas na declaração deve ser fiscalizada e cobrada por todos os entes que compõem tanto a sociedade e não só apenas o Estado. Então, os próprios cidadãos, ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento. E esse é o objetivo da nossa palestra, disseminar esses 10 princípios, né, para todas as escolas, para todas as pessoas que estão escutando aqui agora, como cidadãos. Nós aqui somos advogados, temos um pouquinho mais de conhecimento, mas uma sementinha que a gente colocar, informando todos esses princípios, a garantia mínima que o cidadão tem, com certeza ajuda a fortalecer a democracia e a humanidade. Exatamente. Nós agradecemos mais uma vez a participação da doutora Fernanda e, como a própria doutora explanou, é muito importante que a informação, né, chegue a todos os cidadãos, principalmente no momento que a gente vê a ascensão dos extremismos no mundo. Então, temos que relembrar e efetivar os direitos, né, de todo cidadão, os direitos humanos, para que a gente não incorra no erro
de cometer as mesmas atrocidades do passado. Porque quando a gente não aprende com o passado, a gente volta a repetir os mesmos erros. Eu vou chamar agora, para falar um pouco para a gente, a doutora Flávia Lee. Ela vai falar sobre a importância dos direitos humanos da sociedade. Olá a todas. Obrigada pela presença mais uma vez. A OAB Contagem agradece. Como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Contagem e também membro da Comissão OAB da Escola, dessa subseção, é com imenso prazer que, dando prosseguimento às palestras anteriores, vamos enfatizar a importância dos direitos humanos na sociedade como um todo, não só na brasileira, mas mundialmente falando, os direitos humanos priorizam a dignidade do ser humano. Por isso, é de máxima urgência que todos nós, membros da sociedade, saibamos lidar e saibamos cobrar os nossos direitos. Sendo assim, os direitos humanos consistem em garantias de dignidade. Como bem falado pela doutora Ana Nascimento, após a Segunda Guerra Mundial, devido às atrocidades cometidas pelo nazismo, surgiu a máxima urgência de reunião dos países para que dali saísse um documento único, geral e universal, como bem falado pela doutora Fernanda, que obrigasse ou determinasse ou recomendasse para que todos os países eliminassem as formas de abuso de autoridade, violação de vida, violação de integridade física, violação de integridade moral e psicológica. Foi assim que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a importância dela já foi muito bem falada pela doutora Fernanda. Mas é importante também a gente saber, de forma geral, a importância dos direitos humanos, que é um tema que vem sofrendo bastante com a divulgação de fake news, a divulgação de informações improcedentes e que apenas trazem desserviço à sociedade como um todo. Os direitos humanos não são direitos de bandidos. Direitos humanos não têm a ver necessariamente com proteção à criminalidade. Muito antes, pelo contrário. Os direitos humanos protegem a todos, de maneira igual, universal, independentemente de raça, cor, religião, estado civil, gênero. Então, a forma mais importante é a informação. Essa é a intenção da OAB Contagem aqui nessa palestra de hoje. Bom, a gente já sabe que foi através da Declaração Universal dos Direitos Humanos que o mundo firmou um marco civilizatório. O nazismo ele trouxe atrocidades tamanhas e aí, a partir dele, todo mundo se concentrou em elaborar um documento, em elaborar princípios que servissem para eliminar tamanhas barbaridades. Assim, a importância para o mundo é que cada país, da sua forma, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu contexto, trouxe esses princípios e incluiu nas suas constituições, nas suas respectivas leis maiores. Então, falando especificamente do Brasil, nós conseguimos englobar a maioria dos princípios, dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no nosso artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, em todos os seus incisos, são mais de 50, nada mais são do que cópias inspiradas mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a primeira importância é exatamente essa. A declaração, ela inspirou os países a incluir nas suas constituições, que é a lei suprema, cada princípio desse. Sendo assim, todos os países precisam seguir. E aí, quando um país ele não obedece, ou ele não acata, ou ele deixa de englobar no seu sistema jurídico aqueles princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles sofrem punições. E essas punições são severas, são punições econômicas, são punições civis, são punições inclusive criminais. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem diversas comissões e cada comissão trata de averiguar se os países signatários, ou seja, os países que assinaram e que seguem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são países que formam o conglomerado da ONU, caso os países signatários desobedeçam
algum princípio, eles podem sofrer todas essas intervenções econômicas, judiciais, administrativas em seus preceitos. Então, realmente, há que se observar essa importância. Hoje é tão falado, né, sobre a ONU, é tão falado sobre essa garantia de direitos e, realmente, quando um país desobedece a essas normas, é bem provável que ele sofra consequências e embargos econômicos de todo o mundo. É importante também a gente trazer desmistificações dos direitos humanos, né? Não tem a ver com proteção de bandido. A nossa maior preocupação aqui hoje é esclarecer. Se pegarmos as últimas legislações a respeito de temas de violência doméstica, proteção aos idosos, proteção à criança e ao adolescente, proteção à diversidade sexual, a desinstitucionalização das pessoas portadoras de deficiência mental, tudo isso sempre tem um engajamento das comissões de direitos humanos, sejam as comissões municipais, as comissões estaduais e a Comissão Federal. Todos esses projetos de lei, todas as leis, todo o arcabouço legal que nós conseguimos até hoje, surgiu por comissões de direitos humanos. Então, é muito válido que, com o conhecimento trazido por essas informações hoje, se tenha consciência de que os direitos humanos, eles, claro, lidam com a garantia da ordem para que o devido processo legal seja respeitado, para que não aconteça tortura, para que a pena de morte não seja colocada no Brasil, embora seja uma cláusula pétrea, mas vira e mexe esse assunto volta à tona e volta a nos atormentar. Então, é claro que no âmbito do processo penal, os direitos humanos eles atuam de maneira bem incisiva, porque num país de terceiro mundo, onde a pobreza aflora, a vingança, que muitas vezes é confundida com justiça, ela é aclamada. Então, os direitos humanos eles são atuantes nessa área devido ao grande clamor público para que a vingança prevaleça. Mas os direitos humanos eles não atuam somente na esfera criminal. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. É essa a intenção da Comissão de Direitos Humanos da OAB Contagem e da OAB Vai Escola. Explicar para vocês que é graças à luta dos direitos humanos, a todas as comissões de direitos humanos em âmbito municipal, estadual e federal, é que hoje nós temos leis, por exemplo, como o direito ao acompanhante durante o trabalho de parto das mulheres. Se não fossem as comissões de direitos humanos, nós não teríamos, por exemplo, uma lei que garantisse ao pai ou a qualquer outro parente da parturiente poder acompanhar aquela gestante, poder acompanhar o nascimento da criança. É graças às comissões de direitos humanos que hoje nós temos legislação que garante acompanhante para todas as pessoas internadas em qualquer hospital, sejam crianças, idosos ou de qualquer outra idade. Há pouco tempo não era permitido o acompanhamento de pessoas internadas, nem mesmo para crianças, na década de 70 e na década de 80. É graças à Comissão de Direitos Humanos que não temos mais hospícios, que não temos mais pessoas presas e encarceradas sem terem cometido crime algum, simplesmente por terem algum tipo de necessidade especial, algum tipo de problema mental, depressão. Tudo isso servia para encarcerar pessoas antigamente. Nós temos o exemplo do manicômio judiciário de Barbacena. Há dados informando que é justamente por causa da luta antimanicomial que foi feita de bandeira para que todas as comissões de direitos humanos conseguissem não mais encarcerar pessoas portadoras de deficiência mental. Há dados que concluem que no Brasil as maiores afrontas aos direitos humanos aconteciam justamente nos manicômios. Também foi uma iniciativa das comissões de direitos humanos que não tivéssemos mais tamanhas atrocidades. Todas as leis de cotas, principalmente em relação para a população afrodescendente, todas as cotas foram de iniciativa das comissões de direitos humanos.
Se hoje nós temos faculdades, e nessas faculdades nós temos a presença maciça de miscigenação, que antes não tínhamos, tudo é graças à luta dos direitos humanos. Então, a luta contra a homofobia, todo o estatuto, toda a legislação que hoje criminaliza a homofobia em todas as suas formas, tudo isso é graças aos direitos humanos. As leis de proteção à criança e ao adolescente, o próprio ECA surgiu na Comissão de Direitos Humanos. A Lei Maria da Penha, que começou com a luta da deputada Maria do Rosário, que presidia a Comissão de Direitos Humanos, surgiu graças a todos esses contextos. Então, a nossa intenção real é que os direitos humanos sejam valorizados, que eles não passem pelos ataques que vem passando ultimamente, e que se conheça qual a sua importância e o tamanho do valor que ele traz para a sociedade brasileira e para toda a humanidade, para os nossos imigrantes que recebem refúgio graças a essa proteção. Então, a nossa intenção hoje aqui é trazer para vocês justamente essa quebra de paradigma de que direitos humanos protegem bandidos. Não. Os direitos humanos protegem a todos nós. Protegem vocês, protegem a nós, protegem crianças, protegem adolescentes, mulheres, idosos, pessoas portadoras de todos os tipos de deficiência. Só conseguiram seus estatutos e as suas legislações graças aos nossos paradigmas e garantias fundamentais. E a nossa intenção hoje era justamente essa. Nós agradecemos mais uma vez. Obrigada. Nós agradecemos aí a doutora Flávia, como sempre, falando muito bem. Eu fui anotando aqui uma pergunta, formulando, né, sobre o tema, e quais, né, a gente está falando da importância dos direitos, de se preservarem os direitos e que chegue ao conhecimento de todos os direitos humanos. Então, doutora Flávia, quais instrumentos colocados à disposição da população? Doutora Patrícia, nós temos hoje o telefone que é o Disque 100. É através do Disque 100 que essas denúncias são recebidas. É o Disque Direitos Humanos. Então, é uma ligação gratuita, anônima. Toda vez que qualquer cidadão verificar afronta aos direitos humanos, seja no âmbito hospitalar, no âmbito de proteção aos idosos, no âmbito de proteção do processo penitenciário, em qualquer âmbito, é o Disque 100 que vai atender essa demanda. É um serviço do governo federal colocado à disposição pelo Ministério, né, e pela Secretaria de Direitos Humanos, e aí essa denúncia ela é encaminhada. Toda vez que ela chega aos ouvidos da Comissão Federal, ela é encaminhada depois para os estados e para que os municípios apurem aquela denúncia, tá? Mas esse é o número geral. Basta discar o número 100, que é uma ligação gratuita, e essa denúncia será apurada e encaminhada para o devido local, para o ente federativo, para o estado ou para o respectivo município. Muito obrigada mais uma vez. E eu gostaria agora de finalizar falando, né, da importância dos direitos humanos no nosso atual cenário, que a gente precisa disseminar e desmistificar todo esse preconceito, né, formado em torno dos direitos humanos, principalmente dizendo que é um direito que defende bandidos. Então, isso não é verdade, igual nós percebemos aí. Os direitos humanos são importantíssimos para a sociedade, para que a gente viva em uma sociedade justa, igualitária e que evolua, né? A evolução social de todos os participantes dessa sociedade. E isso não é possível se os direitos humanos não forem respeitados na sua integralidade. E as pessoas só vão conhecer os direitos através da educação.
Por isso que a educação tem papel importantíssimo na divulgação dos direitos humanos e na conscientização do cidadão. E aí, eu gostaria de parabenizar o excelente trabalho que a Comissão OAB e a escola tem feito, de levar, né, esse tema tão caro para nós, para os jovens. Gostaria de agradecer a participação de todos e a oportunidade que a OAB de Contagem nos concedeu aí. Boa noite para todo mundo.